nesse momento, rogando ao Pai maior que nos dê força, coragem e fé para vencer as atribulações terrenas. Abençoa, Pai, nossos lares, abençoa os nossos entes queridos, protege aqueles nossos irmãos que nesse momento guerriam, protege os nossos equivocados, aqueles nossos irmãos que ainda não aprenderam, fortalecendo a nossa cidade, fortalecendo, nos dando segurança. E que possamos também pedir por aqueles nossos irmãos que nos pedem orações nas redes sociais, que clamam pela sua saúde, que nesse momento possam todos receber as bênçãos do nosso Mestre Jesus e nossos guias espirituais. E Jesus abençoe a todos nós, abençoe a humanidade sedenta de teu amor. E que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Fazendo o nosso breve resumo, como sempre fazemos, não vamos acabar o capítulo hoje. Não vamos acabar o capítulo hoje, mas vamos fazer novamente. Longo, esse é longo. É profundo, né? Porque estudar o desdobramento, a quem está estudando um médium de desdobramento dentro de uma sala mediúnica. Mas qual é a base disso? A humanidade toda faz isso, sensação. Porque a base disso, como eu falei, está no Livro dos Espíritos, emancipação da alma. Todo mundo dorme. Se eu cochilar no ônibus, minha alma se expande. Eu posso me deslocar, ampliando o estado de emancipação para um desdobramento, que pode ter dois fatores ou muito mais. Eu falei que o estudo é muito profundo. Ele pode ser um desdobramento com bilocação, raríssimo na Terra, né? A gente viu isso já no livro, no estudo do livro dos médios, né? A gente pode acompanhar isso com Eurípides Barçanufo, onde ele era professor, ele dando aula, aí ele parou, entra em transe, aí ele fala assim aos meninos, vai entrar em transe, um homem vem aí. O homem entrou, todos se levantam e dão um bom dia. Eu vou à casa dele. Os meninos já conheciam ele. Aí ele entrou em transe, foi na casa do homem, realizou o parto da mulher do homem que veio a cavalo, interior de Minas Gerais. Quando realizou o parto da mulher, desdobrado, o corpo dele na sala de aula, ele saiu, bilocou-se. Aí é um desdobramento que a gente não vai estudar aqui, que esse médium não tem isso. Estou só dizendo a vocês, com bilocação material, tangível, tudo isso, coisa raríssima. Kardec pouco estuda isso, são espíritos muito superiores para fazer isso aí. Kardec cita isso, mas ele vai dizer mesmo que são espíritos altamente superiores, encarnados. E Eurípides Barçanufo era um missionário direto de Maria de Nazaré. Ele comanda uma cidade que acolhe os espíritas, né? Está no livro de Divaldo Franco. Então, ele é o governador, reencarnou. Então, quando ele faz o parto da mulher, testemunhado, tem testemunho, tem gravação sobre isso, Lima Duarte falando, os biógrafos. Quando ele volta para o corpo, sai do transe na sala, diz os meninos, o homem está chegando. O homem bate na porta, todo mundo dá bom dia. Doutor Eurípides, bora lá fazer o parto da mulher. Ele é o parteiro da cidade de Sacramento. Eu já fiz. Como é que eu vi no meio do caminho, o senhor não passou? Como é que o senhor já fez? Minha mulher, eu já fiz. O homem insistiu que ele pega o cavalo e vai junto. Quando chegou lá, a mulher dele vai dizer, ô doutor Eurípides, o senhor voltou por quê? Eu já estou tão bem. O homem só faltou cair. Então isso é algo excepcional. Kardec vai estudar no Livro dos Médiuns. Porque isso são espíritos superiores que encarnam na Terra, que podem fazer isso aí. Mário, tem uns 8 dias, eu dormindo, né? Vamos dizer assim, dormindo, e aí eu vi Valdina em pé, na beira da minha cama, em pé mesmo, eu dormindo. E aí, quando eu despertei e olhei, ele estava do meu lado, mas parecendo ele em pé. Eu peguei assim. Encontro. Os dois se desdobraram, se emanciparam pelo sono natural, diferente desse que é induzido, e se encontraram, marido e mulher, os dois desdobrados. Vendo eu faço, às vezes acontece isso algumas vezes comigo, de desdobrar e ver minha mulher, às vezes eu passo a mão no cabelo dela, a mão passa direto. É algo fascinante, cara. Eu fico feito um bobo. Eu adoro passar a mão na parede, ver o concreto por dentro. Os guias devem ter uma paciência de Jó comigo. Porque eu fico fascinado com isso aí, cara.
você passar assim a mão na parede, o braço atravessar e voltar. Então, eu vou pegar aqui de uma obra só para a gente ler, para ampliar o conhecimento, da Federação Espírita Brasileira, de Valdeir Bezerra, A Complexidade da Prática Mediúnica. Vou ler esse trecho para a gente continuar, é curto. Então, o desdobramento vem de uma propriedade do perispírito, né? Que é propriedade da elasticidade. O nome é criado por a gente, né? A Terra. Eu vou ler aqui, pode entrar. O espírito expande-se e desloca-se para lugares distantes do corpo, caracterizando-se o fenômeno nominado desdobramento. É minha esposa. Boa noite. Quando é porque minha live é no quarto mesmo. Daqui a pouco vem o meu neto aí. A minha também, a minha também. Que A minha também. O pai vem pegar e ele falou, antes de ir embora, eu vou dar um beijo no vô. Aí tudo bem. Aí, quando... Minha live também é no quarto. Todo mundo aí. Quando então o espírito do médium vai a outros lugares, distantes ou não, então, podendo descrever, aí, Teresa não foi distante, ficou no quarto, mas podendo descrever o que vê e o que faz. Ela viu o marido tentando reconectar. Você perdeu a sua internet. Por que isso? Alô? Agora você voltou, Mário. Você estava congelado. Eu já estava no Salvador aqui, que era o celular. Mas não sei por que caiu aqui. Ó. Então ele está dizendo, aí como Teresa descreveu o que viu, o marido dela, e o que faz. Por força dessa propriedade, dá-se o nome da bicorporidade ou bilocação. Então, dois corpos. Teresa poderia ver o corpo físico dela, como eu vejo, e, como ela deve ter visto, ela não se recordou, e viu o marido. E a internet está caindo direto. É. Alô? Estão me ouvindo? Alô? Alô? Estão me ouvindo? Está participando. Eu não sei. Peraí. Puladinha aí, Mário. Minha internet está caindo. Mas está ouvindo agora de novo, né? Não entendi. Está caindo essa internet. Voltou a funcionar. Não for, vou usar o celular. Já está ligado ali. Então, por força dessa propriedade do perispírito, elasticidade, dá-se o fenômeno da bicorporidade ou da bilocação. Deixa eu me calar aqui, que eu estou com eco. Remover da chamada. Aí vamos lá. Quando o médium pode ser visto em dois lugares ao mesmo tempo. Citei o exemplo de Eurípides Bassanufo. Na sala de aula, corpo físico deslocou-se, desdobrou-se e foi fazer um parto. Ao mesmo tempo, em um deles vê-se o corpo físico, geralmente em transe, em outro o seu perispírito. Com certeza Teresa viu, é porque ela não se recorda, o corpo dela e do marido. Viu o seu corpo físico, que estava naquele estado de transe, pelo sono. Em outro, o seu perispírito. Ela viu o marido com o perispírito dele lá. É comum o desdobramento durante o sono. Então, isso aqui a gente está estudando um caso na mediúnica, mas é comum na humanidade. A diferença é que o espírita estuda isso. De ordinário, o perispírito eleva-se horizontalmente sobre o corpo físico e flutua, né? Afasta-se do corpo quando o medo não o acomete e ficará sempre ligado pelo o fio prateado, aquilo que a gente já leu. Aí eu vou ler mais um trecho aqui do livro, né? Não do livro que a gente está estudando. Numa reunião mediúnica, o desdobramento pode acontecer caracterizando-se pelo relato seguro que o médium faça de algum local ou de alguma situação em que se encontra. Esse é o diferencial que o dirigente e os integrantes têm que saber. Porque muita pessoa dorme na mediúnica,
E depois vem com aquela conversa para boi dormir também, já que ele dormiu. Então, eu estava num lugar, era cheio de grama, uma casa, não sei o quê. Qual é o relato aqui? O relato da situação em que se encontra seguro. Estará às vezes, qual é a função dele na mediúnica? Vai cooperar com alguém muito doente. Ferreira já trabalhou com médios, 2 médios assim, ele me falava hoje de tarde, em outro centro. Coopera com alguém muito doente em um hospital, quando o ambiente será descrito com detalhes, sendo naquele instante solicitado a forma de ajuda a ser prestada ao enfermo encarnado. Ponto. Alguém está sendo atendido na casa espírita. Esse trabalho não é feito por Ferreira ou Raul Silva. Bota aqui o dirigente encarnado. Os guias sabem. As pessoas estão lá, o livro de prece de encarnado, desencarnado. Tem um médio, Teresa, médio de desdobramento. Os outros não são. Teresa entra no transe. O espírito desloca ela, o benfeitor da casa, desencarnado. Leva a Teresa a uma daquelas pessoas que estão sendo atendidas na casa, encarnada. A pessoa está no hospital. Um exemplo, o mesmo exemplo que está aqui. Está muito doente, seus parentes vieram pedir por ele. Teresa foi lá, saiu do corpo, e quando chega lá, ela vai dizer, aí ela está usando o corpo físico dela dentro da sala. É como alguém dormindo e que fala de noite. E que a ciência diz é o quê? Distúrbio do sono. Quem fala de noite é um distúrbio, mas não sabe a causa. Eu citei o site do Dr. Drauzio Varela, que ele tem uma pesquisa sobre isso. Mas ele não consegue identificar a causa. Ele chama distúrbio do sono. Como é que a pessoa conversa de noite, às vezes levanta. Então, Teresa na mediúnica vai no hospital, Dalva. Vai no hospital visitar um parente que está no livro do centro. Chega lá, ela diz assim para todos nós: estou num hospital. O Roberto Santos. Olha, eu estou no 3º andar do Roberto Santos. Entrei agora numa ala onde está uma pessoa de aparência tal. Então o dirigente já não se impacienta, né? Porque Teresa tem que apresentar os detalhes para que passe segurança, autenticidade naquele desdobramento. É os guias que permitem isso. Porque não conte muito detalhe, não. São pessoas que desconhecem a própria trânsito da mediunidade e da mediúnica. Então, ele começa a passar, ela diz aquele detalhe, claro que ela vai passar meia hora, mas ela vai dizer, cheguei aqui tem uma pessoa, tal e tal, sim, está na UTI do Roberto Santos, no 3º andar, a médica. Ela está lá desdobrada, de noite, mas o hospital não fecha. O que você vai fazer? Aí depende do grau de Teresa, ela pode ver o guia ou não. A maioria de nós não vemos os guias, a gente não tem vibração, a gente ouve. Aplica um passe, Teresa. Aí, Teresa, vou aplicar um passe aqui dentro. O dirigente encarnado vai fazer como o Raul aqui. Vai solicitar a todos a prece para ajudar a Teresa na coleta e distribuição dos fluidos que vem do grupo, que vem de Teresa e que vem da espiritualidade. Depois, aí observe o ambiente. Aí Teresa pode dizer, porque é um grupo mediúnico e ninguém tem a língua grande. Eu estou vendo no lado dela dois irmãos nossos, 2 irmãozinhos, né? Que estão colocando a mão na cabeça dela, saindo fluidos densos, cinzas, escuros, projetando. Teresa vai dizer, o dirigente, como é a fisionomia? O dirigente depois, Teresa não vai saber o nome, tá ali, ou então se for conforme a qualidade do desdobramento, né? Porque aqui é um treinamento. Teresa tiver prática, para até olhar no prontuário, se for autorizado o nome da pessoa, onde o dirigente Ferreira vai pegar o livro, ou vai chamar o atendente fraterno. Tem alguém com nome tal sendo atendido nessa casa? Tem. Aí chama o dirigente, chama o atendente fraterno, que tem que caminhar os 3, a Federação Espírita Brasileira, em conjunto, nos casos graves, nesses casos, não é espalhar lá fora. Chama o atendente fraterno da pessoa que está sendo atendida no hospital. Essa pessoa está com 2 obsessores, porque ele confia que a pessoa não vai falar nada a ninguém, né? Porque senão não seria atendente fraterno, ele vai espalhar lá fora e vai passar aquilo ali. Veja a importância, Dalva, de uma coisa desse. Em outro momento, por isso que eu não estou lendo a obra nossa, porque eu tive que pegar da experiência de Valdeir, né? E também de mediúnica há mais de 50 anos na FEB, que é um livro fantástico também, né? Complexidade da prática mediúnica. Já li várias vezes. Novo, né?
Em outro momento, o médium desdobrado vai até o local onde o espírito se encontra preso. Então, Teresa poderá ser levada pelo guia da casa, não é por Ferreira, o dirigente encarnado. Teresa, hoje você vai para as trevas, viu? Vai, Teresa. Vai. Quando o maluco lhe chamar, Teresa, não com vá. Carmen. Quando o maluco lhe chamar, quem vai fazer essa ação é de cima para baixo, Dalva. Então, Teresa hoje vai para as dimensões trevosas, porque lá tem um irmão nosso preso em razão de sua cristalização mental. Nesse caso, o médium poderá dizer: Teresa desloca. Aí vai ter a cena que a gente não vai ler, não vai terminar o capítulo hoje. Eu tô com medo, porque Teresa vai chegar quando ver aquela região, mesmo usando o capacete, que a gente já leu ontem, que só vê aquilo que os guias querem, mas ela vai sentir a vibração fria que vem do coração das pessoas que estão ali, daquela densidade. Estou em tal ou qual lugar e preciso ajudar alguém. Às vezes, confessa que está com medo diante do aspecto do ambiente e das grosseiras vibrações, fazendo necessária, aí sim, a cooperação do dirigente ou do médium de esclarecimento, o doutrinador, exortando-lhe a fé, lembrando que ele não está sozinho na tarefa, não devendo nada a temer. Então peguei isso aqui, porque me ampara vários livros, né? Porque eu sou um aprendiz. Ô Mário, deixa eu tirar uma dúvida aqui com você. Em relação a esse capacete, quando é colocado no médium que está a serviço de um trabalho. Mas agora eu também queria perguntar se esse capacete também é colocado, como você colocou, que o sono, quando a gente entra no processo do sono, esse sono pode ser um sono mediúnico, pode ser um sono fisiológico ou psicológico. Mas eu estou analisando o seguinte: tem determinados sonhos que a gente não tem uma lembrança do todo, a gente tem recortes. Esses recortes que a gente tem do sonho, digamos, um sonho que marcou muito, que traz um determinado elemento para você pensar depois e refletir. Mas você só consegue lembrar aquele pedacinho. Você não lembra. Tinha muita gente, tinha um monte de situação, mas você só consegue trazer um pedaço daquilo ali. Bom, afastando o sonho psicológico, que é fruto do cotidiano, e o fisiológico, que é fruto daquilo que a gente vivencia no nosso organismo, afastando, vamos botar esse exemplo seu, o sonho mediúnico. Você vê esse exemplo seu, se você quiser depois avançar, no livro Os Mensageiros. A menina está sofrendo uma calúnia. Ela nunca frequentou centro espírita, nada disso. Nada. Mas ela tem um guardião, que todo mundo tem, espírito familiar é um guardião. O espírito familiar é sua avó, desencarnada. Ela está muito triste, sendo caluniada, eles não se aprofundam, né? Então ela anda muito... A vizinhança não fala com ela, algo mais ou menos assim. Livros Mensageiros de André Luiz. Durante a noite, madrugada, ela vai dormir, é óbvio. Então, o seu guardião familiar, sua vozinha, tira ela, se emancipa, desdobra ela no sono mediúnico, leva ela para o centro espírita da região, do bairro. Então, o Vale da Vida atende toda uma dimensão, junto com um raio de luz, vai atendendo a Cajazeiras, com vários outros centros. Não atende só as pessoas que vão lá frequentar. Então, a vozinha leva lá e pede ao dirigente do centro. Os guardas deixam entrar, porque é um guardião, e ela leva a menina que não está se lembrando de patavina, não reconhece nada, é como se tivesse mesmo um sonho confuso. O que é que vai ficar na mente dela para fortalecer? Bom, chega lá, o guia mostra ela. Quando ela chega, o guia magnetiza pelo pensamento ela, à vontade, magnetiza uma serpente de mais de 2 metros. Ela se assusta, a avó está segurando ela no braço, segurando a serpente, avançando nela. De repente, a serpente cai e se espatifa todo. Aí o guia do centro fala: minha filha, a calúnia se assemelha a uma serpente de vidro, uma serpente sempre ameaçadora, mas que a verdade vai estilhaçar.
A verdade aparece. Aí André Luiz pergunta, mas ela vai se recordar disso? Essa criação fluídica, essa criação mental? Não, mas vai guardar o símbolo, vai guardar o símbolo. O símbolo vai lhe dar encorajamento. Quando ela acordar de manhã, ela vai ainda sofrer, que está sendo caluniada, mas ela vai ganhar um reforço na coragem. Vou trabalhar, vou estudar, vou viver minha vida, porque se eu não fiz isso, deixa o povo falar. Então, ela ganha, é um símbolo, ele vem em formas simbólicas. Ele falou, por que não detalhar? Ela não vai absorver, falta treino. Olha aqui, na mediúnica, não tem treino? Imagina uma pessoa que nunca frequentou nada disso. Falta treino. Bezerra de Menezes vai dizer, se a gente pudesse treinar a mente, a gente ia guardar com muita coisa. Mas a gente tem dificuldade. Joana de Anjos manda anotar, né? Acordar de madrugada, deixar um bloco de papel. Eu fiz isso umas 2 semanas. Depois eu fazia que nada. Eu demoro para dormir. Não vai fazer, eu não vou. Então, o que eu tô observando comigo é o seguinte. Na hora que eu vou dormir, eu faço minha oração e peço para meu anjo de guarda me levar para um local de estudo, ou me levar para uma escola, para uma faculdade. Poxa, mas eu estou observando, eu vou ter que falar, porque eu já estou observando isso há dias e dias a fio. O dia que eu peço para o meu anjo de guarda me levar para um local de estudo, é o período que o sonho é mais confuso. É muita gente, é muita coisa, eu não estou conseguindo entender nada. É feijão entornando, é um panelão de escola. É uma coisa assim tão... Você demanda um tempo, Carmen. Meu Deus, Carmen, eu não estou entendendo nada quando eu peço para me levar. É um dia que o sonho tem muitos confusos. Faça a sua prece, como diz. Faça a sua prece suave, faça os pedidos. E de manhã, se não se lembrar, não tem problema. O que importa é o estado que você acorda, o estado psíquico, o estado emocional. Se você acordou bem, é sinal que está dando resultado. Agora você ainda não consegue reter ainda. Demanda tempo. Tudo demanda tempo. Esse processo seu sendo repetitivo, repetido, quem sabe daqui a um dia você não vai guardar, né, com detalhes. Muitas vezes eu não peço nada, sou levado. Outras vezes eu peço e também não acontece coisa pior. Então já desesquentei minha cabeça com isso. O que importa é como eu acordo. Se eu acordar mal, você não estava em bom lugar, né? Verdade. Vou analisar. É isso. Contando que eu levanto na noite 3 vezes para ir no banheiro. Carmen, eu sonho muito, sabe? Aí meu marido fala assim, impressionante você. Eu não sonho nada, é uma vez na vida. Todo mundo sonha, senão ele enlouqueceria, segundo a psiquiatria, né? Ele sonha, mas esconde. Mas não lembra. Não lembra, não tem ainda. Porque está envolvido nos 2 sonhos ainda, cotidiano, as coisas da fisiologia orgânica, o próprio fisiologia. Tem tempo que eu viajo muito no meu sonho. Ou é para lugar, viu? Eu guardo coisa. Tem coisa, mas nem também sempre. Guardo, lembro de tudo. A maioria das vezes também não. Outro saindo voando, eu lembro sempre que estou voando. Volitando. Mas você tomou antes de dormir, você tomou Red Bull? Porque Red Bull é que dá asa. Quando você tomou, de noite saiu voando. Não dá. Vamos lá, vamos ler aqui, ó. Não te para. O capacete, né? Para a viagem que fará, já li isso. Avisou-nos assistente. Castro não deve dispersar a atenção. Incipiente ainda nesse gênero de tarefa, precisa de instrumentação adequada para reduzir a própria capacidade de observação, de modo a interferir o menos possível na tarefa a executar. Vimos o rapaz, plenamente desdobrado, alçar-se ao espaço, de mãos dadas com ambos os vigilantes. Então ele vai numa cidade espiritual. O trio volitou, né? Locomoveu-se pelo ar, é o que Carmen falou como voar. O espiritismo chama de volitar, que é locomover-se pelo ar, em sentido oblíquo, não foi horizontal, em sentido oblíquo, sob nossa confiante expectação. Saiu da sala mediúnica, veja só, e ele está lá sentado.
em transe. Desde esse momento, demonstrando manter segura comunhão com o veículo carnal, ouvimos-lo dizer por meio da boca física: seguimos por um trilho estreito e escuro. Oh, tenho medo, muito medo. Rodrigo e Sérgio. Não é que era eu, o vigilante? Eu sou vigilante. Quem sabe, né? Rodrigo e Sérgio amparam-me na excursão, mas sinto receio. Tenho a ideia de que nos achamos em pleno nevoeiro. Ora, quando ele sai do corpo lucidamente, o umbral grosso é aqui. O umbral grosso é aqui. As trevas é abaixo dos nossos pés. Então, quando ele já começa a sair em sentido oblíquo, ele já está vendo o umbral, que é a terra, né? Que é a terra. Então ele começa a se assustar. Aquilo que os nossos olhos não veem, a gente vê um sol lindo, o espírito, a fuligem do pensamento está em. André Luiz é claro, raríssimo é um prédio que não seja em sombra. Quando ele vai dizer isso no livro Obreiros da Vida Eterna, vendo o centro espírita, ele vê a luz do centro. Quando ele observa os prédios do lado, os prédios são em sombras escuras. Por quê? Aí ele pergunta: é fruto dos pensamentos cotidianos dos moradores do prédio, que só pensam em dinheiro, em sexo. O prédio é uma massa de fuligem, ele fala. Então a pessoa sai do corpo, Tereza ou eu, qualquer um, vê uma coisa dessa e tem medo. Porque de dia a gente vê um prédio lindo, azul, coisa. Então ele está lá, estampando no rosto sinais de angústia e estranheza, continuava: que noite é esta? A escuridão parece pesar sobre nós. Ai de mim! Vejo formas desconhecidas agitando-se embaixo, sob nossos pés. Quero voltar, não posso prosseguir, não suporto. Aí ele está falando, viu, Dalva, na mediúnica lá sentado. Aí entra o dirigente. Veja, até agora o dirigente está calado, encarnado. Só quem está agindo é o dirigente espiritual. Aí o dirigente não vai fechar isso. Vamos ver o que Raul fez. Mas Raul, dirigente encarnado da mediúnica, né, sob a inspiração do mentor da casa, elevou o padrão vibratório do conjunto, numa prece fervorosa, em que rogava do alto forças multiplicadas para o irmão em serviço. Então é a ação do dirigente. O cidadão está lá falando: meu Deus, eu estou com medo, eu estou passando escuridão, umbral, e ofegante. Ele está ali. O dirigente sabe, porque imagine, se o dirigente não tem esses estudos, ele vai lá aplicar um passe, pode aplicar muito dispersivo e prejudicou, que às vezes trouxe o espírito de volta, interferiu na ação magnética do guia da casa, porque ele é o companheiro dele. O amigo dele está lá encarnado. Eu estou com medo, eu estou aflito, eu não sei o que. Me ajude, pelo amor de Deus, ao grupo. Se o dirigente não tem estudo, com a boa intenção que todo mundo tem, é óbvio, mas se não tem o estudo, ele vai lá e aplica passe. Ele vai lá: ô meu irmão, pode trazer, seja bem-vindo, pensando que tem um espírito. Não tem espírito nenhum, ele está no meio do caminho ainda. O espírito é ele mesmo. Então veja a importância do estudo desse capítulo, cara. Porque eu já cometi equívocos assim. Meu irmão, pode vir, não tenha medo não. Aqui não tem jogadores, não tem juiz. Criatura, os guias estão dizendo lá, não tem espírito nenhum. O espírito é do próprio médium. É totalmente anímico aqui. Aqui não é espírito, aqui é um fenômeno nesse momento absolutamente anímico. Anímico, Dalva, da própria alma do médium. Nesse caso, Mário, o instrutor não está sabendo que ele está desdobrado, indo a serviço. Se o encarnado não souber. Ele está recebendo uma entidade. Isso. Eu já fiz esse equívoco. Embora outra pessoa não era médium de desdobramento, né? Quando eu fiz. Mas o que é que Raul, médium, um grupo padrão, vamos levar o padrão vibratório do grupo numa prece. Louva, Senhor Jesus, ajuda o nosso irmão em serviço, bons espíritos, cada um tem o seu momento, né? A oração do grupo, acompanhando-o na excursão e transmitida a ele de imediato, ele está ali, está ligado pelo fio, o seu perispírito foi transmitido a ele de imediato. Constituiu-lhe abençoado tônico espiritual. Sim, meus amigos, foi um alívio. É porque tem muita gente que não acredita nem na prece. Então aquilo aliviou ele na hora. Sim, meus amigos, prosseguia Castro, qual se o corpo físico lhe fosse um aparelho radiofônico
para comunicações à distância. Ele já está distante do corpo dele, mas está ligado pelo fio. Então ele está falando. O corpo físico é um aparelho para ele. A prece de vocês atua sobre mim como se fosse um chuveiro de luz. Agradeço-lhes o benefício. Estou reconfortado. Avançarei. Veja que equipe, né? Não é duas equipes praticamente. É uma equipe só. Do mundo espiritual com essa equipe encarnada. Aqui não há erros, não há equívoco. Não é que não haja erro. Nenhum grupo é perfeito. Mas nesse momento aqui você vê que o dirigente sabe o que vai fazer. O dirigente conhece que Castro não é médio de psicofonia, é médio de desdobramento. O dirigente sabe que nesse momento é um fenômeno anímico. Quem está falando ali não é espírito para dizer fale, meu irmão, fale. Ele sabe que esse momento aqui é um fenômeno anímico. Por isso que tem que ter estudo antes. Estudo de prática, estudo de prática, estudo de prática. Sempre para se formar uma equipe. Então, interpretando os fatos sob nossa observação, o assistente explicou. Raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios em romagens de serviço edificante fora do corpo de matéria densa. Então aqui eu já me encaixo totalmente. Eu não me encaixo nesses raros, eu sou aqueles que dão muitas vezes a trabalho. Porque ele está dizendo que está encarnado, raros conseguem absoluto domínio de si próprio. Mesmo com capacete. Castro está com capacete. Você viu que ele está com capacete. Mesmo assim, as vibrações, ele tem medo. O ambiente é denso, é escuro, é frio, é gelado. É fruto do coração, do sentimento dos habitantes daquilo ali. Não é porque está no Polo Norte que ele foi. O gelo vem da alma. Kardec, São Luís explica a Kardec isso no livro Céu e Inferno. Meu filho, ele não está no Polo Norte não, na Revista Espírita. O gelo é do coração. São pessoas indiferentes na Terra, foram indiferentes, orgulhosos, egoístas, agora exalam o seu gelo. E aí um com os outros forma aquela temperatura que André Luiz se tremia, batia os dentes de frio, que Jesus falava. Haverá choro e ranger de dentes. Né? Então, aqui ele está dizendo que raros conseguem. Então, raros conseguem sair alinhado totalmente com os guias, né? Sem dar trabalho nenhum a eles. Habituados à orientação pelo corpo físico, ante qualquer surpresa menos agradável, na esfera de fenômenos inabituais, procuram instintivamente o retorno ao vaso carnal, à maneira do molusco que se refugia na própria concha, diante de qualquer impressão em desacordo com seus movimentos rotineiros. Castro, porém, será treinado para a prestação de valioso concurso aos enfermos de qualquer posição, seja aquele do exemplo que eu li, atendido pela casa, o encarnado, ou seja aquele desencarnado que os guias querem retirar do umbral ou querem aplicar um passe nele lá. Ele vai ser treinado para isso. Então ele precisa se afastar o medo, porque isso é fácil falar. Isso é fácil falar. Porque há ambientes dos que eu me lembro, rapaz, tem uns que só Deus. A primeira atenção é você recuar e voltar para o corpo, para acordar. Porque quando você volta para o corpo, eu acordo, não vejo nada, não sou vidente, não sou audiente, ali não vejo som. Então, você quer voltar para o corpo, naquilo ali. Não? Como um molusco, né? O caramujo, ou qualquer outro bicho que tem a concha atrás, quando assustado, um cágado esconde a cabeça e as patinhas dentro daquilo ali, daquela carapaça. Nossa carapaça é essa, corpo físico. Eu me assustei, eu quero voltar. Só que ele não deixaram ele voltar. Pela ação do guia que inspirou o dirigente encarnado a fazer uma prece. Meu irmão, você não está sozinho não. Porque se deixa aqui, se fosse um sono comum, ele acordava. Acordava, meu Deus, que pesadelo. Estava num lugar escuro, terrível. Porque ele ia voltar, mas numa ação induzida pelos guias e pelo grupo, ele não foi permitido voltar para o seu corpo e acordar. Esse é um médio de desdobramento fiel. Eu tive uma experiência dessa, Mário, no centro, mas só que eu nem sabia que, no caso, eu estaria treinando já para o desdobramento. Eu me vi em um lugar distante, eu lembro da casa, das coisas que eu estava vendo,
Só que estava sendo induzida a caminhar para dentro do mato. Só que eu comecei a falar, eu tenho medo, eu não quero ir, não quero ir, não quero ir, tenho medo. E estava levando, que era para cavar um buraco, Deus sabe lá o que é que eu ia achar lá dentro desse buraco. Eu sei que eu disse, eu não quero ir, não, quero voltar. E quem estava me orientando, não, não tenha medo, não, tenha coragem, não sei o que lá. Mas o pânico foi muito grande, porque eu senti uma energia pesada, ruim, e aí eu, depois de tudo, como eu não sou médium de comunicação, né? Então eu cheguei, depois de tudo, eu disse, meu Deus, será que eu imaginei tudo isso? Estou com a mente tão fértil assim. Aí eu não falei nada, quis ficar calada, né? Talvez em um outro momento eu até colocasse que eu não tinha certeza. Tanto sim que o medo é tão grande para não ficar achando que o processo é anímico, que muitas vezes eu não dou muita vazão. Mas nesse dia você vai ficar do lado de cá e vamos experimentar você. Tudo bem. E aí foi esse episódio que aconteceu. Só que aí depois, alguém que também estava no processo estava também vendo as coisas que eu estava vendo. Aí eu disse, então não foi fruto da minha imaginação, não. O que faltou foi coragem mesmo. Eu me acovardei. Eu digo, eu não quero ir, não, porque está muito pavoroso. Ô, Carmen, nessa questão aí, o dirigente agiu certo, né? Então, agiu aqui, estimulando você, encorajando você, orando você. E aí como o nome já diz, experimentação, tem que se experimentar outras vezes você. Porque você falou, mas eu não sou médio de comunicação. A gente não sabe. Só experimentando é que poderá surgir. Você pode não ser uma média de comunicação psicofônica, mas pode ser uma média de desdobramento. Então vale a pena você se olhar. Então, o anímico, se alguém disser, é anímico mesmo. Porque até aqui o processo é anímico. Depois é que vai virar se transformar um processo mediúnico. Talvez não dê tempo hoje, mas por enquanto é um processo anímico. Eu estou vendo um mato, eu estou vendo esse caminho, uma floresta, tenho que cavar um buraco, cave o buraco, para ver tirar algum espírito que está lá dentro ainda, preso ainda, com a mente cristalizada, como eu li, ainda preso debaixo da cova. Então você ia dar as mãos a ele, junto com os guias que estão monitorando, embora você não os veja, para retirar. É natural que você tenha medo. Senti muito medo. É natural. Quanto a outra pessoa que viu, a gente vai estudar isso aqui também. Então, às vezes os guias, nesse processo de treinamento, ele projeta uma imagem. Projeta uma imagem ao grupo. Tá você, Carmen e Dalva. Eu estou desencarnado, eu projeto uma imagem de ir para um campo, que não foi nesse caso aí. Os guias não projetam imagem assim de você cavar buraco. Poderia plasmar uma imagem de flores, falando de trabalhadores espirituais, né? De flores, de um caminho bonito, de coisa. Todas as três estão treinando. Cada um registra de um jeito, a gente vai ver. Teresa captou aquilo com flores azuis. Dalva pode ter imaginado, eu vi flores rosas, eu vi um caminho de barro e uma fonte, e você pode ter visto, eu vi só um caminho cheio de mato. Então ele vai trabalhar isso aqui em um capítulo. O guia projeta a imagem e cada um, porque não existe ninguém igual, capta aquilo de um jeito. Estão passando por um treinamento dos guias espirituais. Mas como tinha esse processo de ir a um local, de cavar um buraco, aí no que eu entendo, embora não participei com você presencialmente, vale a pena você, quando voltar para os estudos e as experimentações, olhar dentro de você mesmo e abrir a boca e falar. Se alguém disser, mas isso é anímico, você diz a ele, lê o capítulo 11 do livro Domínios da Mediunidade e lê a questão 173 do livro dos Médiuns, e se quiser ampliar mais, lê a questão 400, 401 do livro dos Espíritos. Se achar que você está sendo emitida, você manda conversar com Kardec. Porque se a pessoa não quer estudar, não quer fazer nada, fazer o quê? Deixa falar, não vai dar crédito, né?
A gente ouve todo mundo, mas como é que vai acreditar alguém que não estuda e se aventura a interferir na mediunidade do outro, sem conhecimento? Porque não deseja estudar. Porque não deseja. Né? Então vamos lá. Cadê? Enquanto assinalávamos o apontamento, a voz do médium se elevava no ar, vigorosa e cristalina. Até aqui é tudo mediúnico. É o próprio médium, o espírito do médium, falando pelo corpo dele. Que alívio! Rompemos a barreira de trevas, faixa do umbral, né? A atmosfera está embalsamada de leve aroma. Brilham as estrelas novamente. Oh, é a cidade de luz. Veja se tem condição disso. Você foi levado para uma cidade espiritual. Vamos botar aqui redenção a nós, o nosso lar. Torres fulgurantes elevam-se para o firmamento. Estamos penetrando um grande parque. Oh meu Deus, quem vejo aqui a sorrir é o nosso Oliveira. Como está diferente, mais moço, muito mais moço. Fenômeno anímico até aqui. Ele foi ver um trabalhador do grupo dele que desencarnou há dias. Foi levado para ver Oliveira. Lágrimas copiosas banhavam o rosto do médium, comovendo-nos a todos. Ninguém interfere, que grupo fantástico. Ninguém fica dizendo, falando que fica dando passe no rapaz, nada disso. O grupo está só parado, orou e está ouvindo. Ele está chorando sentado, dizendo que está vendo o companheiro que morreu. O companheiro que morreu há dias, desencarnado. No gesto de quem se entregava um abraço carinhoso, de coração a coração, o medianeiro continuou. Ele demonstrou o gesto, né, de que estava sendo abraçado pelo amigo, que conviveu com ele na mediúnica. Que alegria, né, demonstrando a imortalidade da alma. Que felicidade, que felicidade. Oliveira, meu amigo, que saudade de você. Por que razão teríamos ficado assim, sem a sua cooperação? Né? A morte, né? Sabemos que a vontade do Senhor deve prevalecer, mas a distância tem sido para nós um tormento. A lembrança de seu carinho vive em nossa casa, na casa espírita, né? Seu trabalho permanece entre nós, como inesquecível exemplo de amor cristão. Volte, não encarnado, né? Ele está dizendo volte já para como espírito, né? Vem incentivar-nos na sementeira do bem. Amado amigo, nós sabemos que a morte é a própria vida. No entanto, nós sentimos sua falta. O espiritismo não tira a saudade de ninguém, tira o desespero. A voz do viajante, que se fazia ouvir de tão longe, entrecortava-se agora de dolorido soluço. O Antônio Castro está chorando lá. Todo mundo está ouvindo, ele está conversando com um amigo de todos que desencarnou e chorando. Todo mundo atento, respeitoso. O próprio Raul Silva, o dirigente, mostrava igualmente os olhos marejados de pranto. Aulos deu-nos a conhecer quanto ocorria. Oliveira foi um abnegado trabalhador nesse santuário do Evangelho, explicou. Desencarnou há dias e Castro, com a quiescência dos orientadores, foi apresentar-lhe as afetuosas saudações dos companheiros. Demora-se em refazimento ainda inapto a comunicação mais íntima com os irmãos que ficaram, mas poderá enviar sua mensagem por intermédio do companheiro que o visita. Que coisa fantástica! Veja o grupo, veja o merecimento desse grupo. Como desencarnou há dias, não foi anos não. Ele não tem condição de sair da coluna espiritual do hospital para atravessar o umbral e vir da comunicação, digamos, por Tereza, por Carmen, que é médium de psicofonia, né? Dando esse exemplo. Mas ele tem mérito, o grupo tem mérito. Então pega Tereza, que é médium de desdobramento, desdobra ela, ela vai encontrar outro lá e vai dar a comunicação, porque ele não tem equilíbrio para vir. Aí passa a ser um fenômeno não só anímico, mas medianímico, que André Luiz vai trazer essa palavra, né? A palavra de Ernesto Bozano, de outros pesquisadores, fenômeno mediúnico e anímico, porque ele está conversando. Olha como ele vai dizer aqui: abrace-me, sim, querido amigo, prosseguia Castro, com inenarrável inflexão de ternura fraterna. Estou pronto, direi o que você deseja, fale que eu vou repetir. Ai, que coisa. Então ele sai do fenômeno puramente anímico, Dalva, para agora estou pronto. Se coloca, o grupo está ouvindo, ele está falando ali. Embora ele, com perispírito, está numa cidade espiritual, ligado pelo fio.
Aí ele vai se colocar como médium, vai transmitir o recado, o ditado, para um outro. E recompondo-se na atitude de quem se devia fazer intermediário digno, modificou a expressão fisionômica, parou de chorar, parou aquilo, falando cadenciadamente para os circunstantes, né? Para que as pessoas pudessem entender, né? Meus amigos, que o Senhor lhes pague. Oliveira falando e ele traduzindo pelo corpo, né? Ele está ouvindo lá, né? Estou bem, mas na posição do convalescente, incapaz de caminhada mais difícil, saí de lá para vir para a terra. Então, quando alguém diz assim, eu estou tão feliz, minha mãe morreu, mas vive me visitando, eu só falta ser igual um padre, fazer o sinal da cruz, porque a mãe não está bem. Peraí, não é que não venha visitar, mas minha mãe não sai de casa. Ela já morreu há quanto tempo? 3 anos, e não sai de casa. Ela está muito bem. Não está não, eu não vou dizer a pessoa, né? Mas não está nada bem. Porque como é que a pessoa... Então, pera, ela vai e volta? Um homem que trabalhou numa casa espírita não tem condição de sair de uma cidade espiritual sozinho, ou acompanhado, deve ser acompanhado, mas não tem equilíbrio psíquico para atravessar um umbral. E como é que a mãe de alguém que não conhece fica dentro de casa? A mãe então, não está bem. Saiu de dentro de casa, não. É isso. Não é isso. Então, o que é que ele está dizendo? Não é que não venha visitar uma vez na vida trazido pelos guias, né? Aniversário, uma data, coisa. Então, estou bem. Sinto-me reconfortado, quase feliz. Indiscutivelmente não mereço as dádivas recebidas, pois me vejo no grande lar, amparado por afeições inovidáveis e sublimes. As preces do nosso grupo alcançam-me cada noite, como projeção de flores e bênçãos. As preces, todas essas que fazemos aqui, alcançam seus objetivos, né? Como expressar-lhes gratidão, se a palavra terrestre é sempre pobre para definir os grandes sentimentos de nossa vida? Que o Pai os recompense. Aqui, onde me encontro, vim reconhecer mais uma vez a minha desvalia e agora concluo que todos os nossos sacrifícios pela causa do bem são bagatelas comparadas à munificência da divina bondade. Meus amigos, a caridade é o grande caminho. Trabalhemos. Jesus nos abençoe. Deu uma mensagem, Dal. Aqui é mediúnica. Mediúnica. A voz de Castro apagou-se-lhe nos lábios, e daí a instantes vimos-lo regressar, amparado pelos irmãos que o haviam conduzido, os 2 vigilantes, Sérgio e outro, retomando o corpo denso com naturalidade, reajustando-se, qual se o vaso físico o absorvesse de inopino, acordou na esfera carnal, abriu os olhos na sala mediúnica, na posse de todas as suas faculdades normais, esfregando os olhos, como quem desperta de grande sono. O desdobramento em serviço estava findo, e com a tarefa terminada, havíamos recolhido preciosa lição. Ponto. Se esse grupo aqui não é uma equipe, essa mensagem aqui não valeu de quase nada. Digamos, se é um grupo que não estuda e que não se ame, né? Que não se respeite, que não se goste, essa mensagem aqui de alguém que conviveu na Terra não valeu de nada. Sabe por quê, Dalva? As pessoas vão dizer: Oliveira não perguntou pela mulher, não mandou um recado para o filho que não é espírita, não perguntou aquela obra do centro que ele foi o idealizador, como é que anda. Então, essas questões é que os espíritos não vão fazer isso pra gente quando pega um grupo assim, onde as mentes são divergentes, como Kardec falou. Não, há um grupo de pessoas homogêneas. Veja que não há discordância aqui. Mas se você pega um grupo desse aí quando chega lá, aí os grupinhos, quando sai do centro, né? E aí, Ferreira, você acreditou mesmo que aquilo era Oliveira? Aquilo foi tudo anímico. Foi tudo anímico. O homem começou essa obra aí. Começou essa obra quando ele desencarnou. Não tinha dinheiro para terminar. Era aquilo que mais motivava ele. Ele deu comunicação, nem perguntou se a gente conseguiu dinheiro. Ele não perguntou a mulher dele, a velhinha tá lá, ele não perguntou nada. Isso é coisa da cabeça de Tereza. Tereza não é média de coisa, é a cabeça dela. Os outros vão dizer: Tereza, eu confio em você.
O pior, que a gente, não sei se é aqui, que a gente vai ver isso no grupo. Quando o dirigente vai dizer isso na avaliação. Minha irmã, isso foi tudo da sua cabeça. Até aqui foi anímico, você reconheceu. Mas no momento que ele se fale, que eu vou repetir, Oliveira. Você não tem condição de vir à Terra para dar comunicação para o Carmen, que é médium de psicofonia, mas aqui fale que eu vou transmitir. Aí a pessoa, um trabalho desse dos guias espirituais, aí o grupo sai. Aí saiu eu e Ferreira falando de Tereza. Aí Dalva já cola com Tereza. Tereza, não ligue para Sérgio Ferreira não, com 2 trastes. Ali fala de todo mundo. Aí, não liga. Quer dizer, é uma equipe? Não é. Não é. A gente viu quando é luz, não é uma equipe. Como é que vai investir? Não é uma equipe. Então aí, essa reunião passa 20 anos, o grupo é uma pasmaceira só, morre o desencarnado que trabalhou aqui, não dá nenhuma comunicação. Para quê? Os guias vão trazer? Para as pessoas duvidarem? Rapaz, morre o dirigente, nunca teve comunicação. Para quê? Para botar dúvida, separar as pessoas naquele que der a comunicação? O homem chegou, tem 10 anos desencarnado, mas não perguntou pelo filho, pelo neto, pelo bisneto. Rapaz, as pessoas mudam, as pessoas evoluem, as pessoas continuam amando, mas tem outras ocupações. Mas o outro encarnado não, ele quer que ele fique perguntando ainda pelas coisas. É coisa terrena, é coisa terrena. É uma falta de raciocínio, de sensibilidade, de compreender. Filho, aí já virou cada um, irmão, filho, isso irmão, mulher. Onde é que a gente respeita isso, Tereza? Em outros credos, que o índio, que o africano ainda é para servir aos nossos caprichos. O índio, na televisão hoje, achei fantástico o índio. A gente tem que acabar com esse estereótipo de índio quando aparecer na TV é só pintado e de cocá. Meu Deus, que índio fantástico, cara, na televisão. Gostei. Que índio fantástico. A gente evolui. Gostei muito. Menos para muitas a gente respeita os outros credos, né? Então aqui. Mas no espiritismo, os índios trabalham. Os espíritos que se sublimaram na senzala trabalham. Mas a gente quer que ele fale torto, que ele fale isso, e que o índio fique cantando. O índio pode chegar, meu amigo, tá muito mais superior do que eu e você, todo mundo junto, pô. Porque ele evolui no mundo espiritual. Pelo amor de Deus, pô. A gente tem que parar com isso. Com essa mente tacanha de querer prender as coisas a gente no nosso capricho, pô. Quer dizer, nunca esqueço na nossa casa quando era espiritualista, quando um índio falou assim, ele falava em Tupi-Guarani, aí ele não botava o médium na cadeira, a qual ele chamava de pedra. Todo mundo tinha que levantar para segurar o médium, para o médium não cair. Não levantou, ele mandou parar. Vou botar onde eu te tirei. Tá aprendendo, não é, meu irmão? Tô na cadeira de Kardec. Ele falou. Quer dizer, não. Mas não, tem que rodar e jogar o médium no chão, que é para provar que ele é um índio ou outro. Pelo amor de Deus, pô. Então, o espiritismo é para isso. A gente trabalha esse conhecimento e adquire respeito. Que o outro também, como hoje na televisão, quer evoluir, embora ele é índio. Mas ele não quer ficar com apito. Não vai dar apito, que se eu for índio, eu dava uma flechada em você na hora. Eu quero a internet com 5.G. Eu quero 5G, né? Eles querem descaracterizar para os índios terrenos verem que ele está evoluindo para seguir o mesmo rumo. Eles estão ali. Né? Mas você vai, não, o índio tem que ser o africano sempre aquele ali, sempre chegando pelo médio, o médio. Humilde, quer dizer, ele não é espírito que se evolui, que volita, que flutua, pegou no médio, tá lá. Nas outros credos, pelo amor de Deus. É assim, é a missão deles. Mas na casa espírita não. Não. É de banquinho para sentar. Não. Na casa espírita é um espírito livre que está evoluindo, ajudando a gente também. Com a gente tem que certeza. compreender. Ok. Não sei se evolui só aqui. É isso. Então a gente respeita, pelo amor de Deus, as outras crenças. A gente não está não metendo o dedo em outras crenças. Lá, mas na casa espírita, Lá para cá. o espírito pedir bala, herê, pedir bala, e pessoa dizer que depois ia trazer. Rapaz, eu só faltei desencarnar. Pera aí, vai trazer bala pro herê, vai trazer coisa. Espírito leviano, zombeteiro,
querendo enganar a gente. Mas como é que vai investir num grupo que vai trazer bala para ele, dentro do mediúnico? Como é que vai investir num grupo, como eu conheço, que, para desobsediar alguém, mandou o grupo voltar meia-noite, levar velas e flores e jogar no Rio Vermelho? E o grupo foi, se cotizou com o carro e foi. Falta discernimento kardeciano na gente, né? Com certeza, nas casas nossas, graças a Deus, não vai acontecer isso. Mas não vai mesmo. Se vier, vai ser acolhido com todo o amor e fraternidade e vai ser orientado, como Kardec orienta no Livro dos Médiuns, capítulo das mistificações. Então vamos lá fazer a nossa prece de encerramento. Agradecidos a Deus. Vou desligar o microfone aqui, que o meu de Ferreira, o meu autodomínio ainda está tão baixo que está dando retorno pro ventilador. Alguma coisa. Agradecer a presença dos amigos espirituais, espíritos livres que estão evoluindo todos o momento da vida, que nunca cessa. Somos agradecidos aos espíritos que atravessaram a Taba, que atravessaram e sublimaram pelo perdão na senzala. Somos agradecidos aos psiquiatras, aos cientistas que, com o uso da sua inteligência, promoveram o bem-estar na Terra, que não promoveram o mal. Somos agradecidos aos nossos queridos amigos que nos foram entes queridos, que se sublimaram na enxada, na roça, na agricultura, na limpeza das ruas. Não importa. O que importa é a dedicação e o amor que coloque nisso. E que se juntaram e que se juntam sempre aos trabalhadores do bem com um único objetivo, que é igual ao nosso: aprender para evoluir e servir para voar. Como somos gratos ao pedido do Cristo a Deus, que Ele enviasse o Consolador prometido, que tudo recordaria e que tudo explicaria. Allan Kardec, nós temos uma dádiva de gratidão a Ti, que não tem preço. A tua dedicação de 15 anos para nos deixar uma obra basilar que estrutura o nosso conhecimento e a nossa razão, nos dando uma fé segura, que nada abala, porque ela é certeza de que somos espíritos imortais e caminhamos sempre para evoluir, juntos, ajudados por muitos e ajudando a muitos, pois é assim a escada da vida. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.